queridos irmãos e irmãs do Ministério de Música e Artes do Estado de Goiás. A paz de Jesus, como vocês estão? Queridos, eu sou a Candice, estou na coordenação nacional do Ministério de Música e Artes e fui convidada hoje pelo Vicente, o coordenador do Ministério de Música e Artes do Estado de vocês, esse querido irmão, para poder estar partilhando um pouquinho com vocês acerca desse mover que o Senhor colocou para o Conselho Nacional, para que todos os ministérios da Renovação Carismática Católica pudessem estar vivendo durante esse ano, que é o resgate da identidade da Renovação Carismática Católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E isso, servindo para todos os ministérios, é obviamente que isso é para cada um de nós do Ministério de Música e Artes. Eu queria então, antes da gente começar a adentrar nessa partilha, convidar você a ir se colocando em oração, que o Senhor possa tomar conta de todos os nossos atos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, o tema que nós vamos estar trabalhando então é este: resgatando a identidade da renovação carismática para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, um servo no Ministério de Música e Artes. Para poder partilhar um pouquinho com vocês acerca dessa noção, eu queria começar falando para vocês sobre a palavra que o Senhor colocou durante o encontro de preparação para o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Mundial em 2013 na Terra Santa, que a palavra está lá em Joel, capítulo 2, dos versículos 23 a 24. Isso que eu vou partilhar um pouquinho aqui com vocês também está nesse livro aqui do Vinícius Simões, Eu te constituí sentinela na casa de Israel, resgatando, guardando e propagando a identidade da renovação carismática católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo de Deus. Então a palavra está lá em Joel, capítulo 2, dos versículos 23 a 24. Alegrai-vos, filhos de Sião, e rejubilai no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá as chuvas de outono no tempo oportuno, e faz cair chuvas copiosas sobre vós, as chuvas do outono e da primavera como dantes. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo novo. Queridos, nos primeiros 50 anos da renovação carismática, o Senhor fez derramar sobre nós copiosas chuvas de outono, chuvas para semeadura, fincar as estacas para o fortalecimento espiritual. E agora o Senhor vem querer derramar sobre nós as chuvas de primavera, chuvas para o amadurecimento dos frutos, a colheita. E na perspectiva dessa colheita, o Senhor colocou no coração do Conselho Nacional, então, esse resgate à identidade da renovação carismática católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, em detrimento das coisas que são muito boas, mas não são essenciais ao nosso movimento. E isso é um convite para todos os ministérios, de todos os serviços da Renovação Carismática Católica. E nós, enquanto Ministério de Música e Artes, nós precisamos tomar a nossa identidade, trazer em todos os nossos grupos de oração a nossa identidade, enquanto servos da Renovação Carismática Católica. Para que eu possa, então, falar um pouco sobre essa moção frente, então, ao nosso serviço da música e artes, é necessário que nós compreendamos, ressaltamos, que a renovação carismática católica, ela tem como identidade basilar o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência fraterna.
o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vivência fraterna. E também como elementos muito importantes e que nos caracterizam o louvor, a palavra, a missionariedade. Então, para que a gente compreenda o resgate à identidade e o nosso serviço, nós precisamos ter claro conosco a identidade da renovação carismática. Todos os serviços de todos os ministérios do movimento da renovação carismática, eles são para que todas as pessoas possam ter um encontro pessoal com Deus pelo batismo no Espírito Santo. E isso não é diferente para o nosso ministério. A música, a dança, o teatro e as outras expressões artísticas, elas são para nós do movimento da renovação carismática contribuidores para que as pessoas, inclusive nós, tenhamos um encontro pessoal com o Senhor pelo batismo no Espírito Santo. Então isso precisa ser o ponto de partida para cada um de nós. Compreendemos que o objetivo primordial do nosso serviço do Ministério de Música e Artes é levar a Assembleia, levar os participantes dos grupos de oração ao encontro pessoal com Jesus pelo batismo no Espírito Santo de Deus. E dentre isso também, quanto às especificidades do nosso serviço, queria dizer para vocês que o nosso Ministério de Música e Artes, ele é um ministério que ele abarca todas as expressões artísticas. Então ele vai abarcar a música, vai abarcar a animação, vai abarcar a dança, vai abarcar o teatro e as outras expressões artísticas. Eu queria então dizer também para vocês que, sendo nós um serviço do Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática, que abarca a música, dança, teatro, e as outras expressões artísticas, sendo desse movimento da Renovação Carismática, o nosso local primordial de atuação é o nosso grupo de oração, tá? Ou em comunhão com ele nas missões inerentes ao nosso grupo de oração. Nós precisamos ter isso conosco do Ministério de Música e Artes, que o local primordial aonde a gente vai trabalhar para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus pela dança, música e artes, pelo batismo no Espírito Santo através das nossas artes, é o nosso grupo de oração. Então isso precisa ficar claro para cada um de nós, porque o grupo de oração ele é a célula fundamental da renovação carismática. Portanto, tenhamos zelo para o nosso serviço no nosso grupo de oração. O que acontece muitas vezes é que a gente percebe que os músicos e artistas se preparam tanto para os encontros, se preparam tanto para os eventos em nome da renovação carismática, ou até para qualquer outro evento que seja dentro da nossa paróquia, dentro da nossa igreja. E para o grupo de oração a gente não dá a devida atenção, a gente não tem o devido zelo. O grupo de oração é o local primordial de atuação nossa. Portanto, tenhamos zelo com o nosso serviço no nosso grupo de oração. Vamos bem nos formar para bem servir nos nossos grupos de oração. E para que um servo adentre em algum serviço, no ministério, qualquer que seja o ministério da renovação carismática, ele precisa passar pelo processo formativo. Então é muito importante a gente ter a base do seminário de vida, experiência de oração, aprofundamento de dons e entrar então nos módulos básicos da formação que tem a formação da identidade, carismas, grupo de oração e enfim, para então poder estar entrando nas formações específicas do ministério. Como que a gente vai fazer então um discernimento de qual ministério eu estou sendo convidado a servir? Meus irmãos, nos é necessário estar aos pés de Jesus para responder a um chamado e não estar dentro de um ministério de música e artes apenas porque eu gosto de tocar, ou porque eu gosto de cantar, ou porque eu gosto de ensinar, ou porque eu gosto de dançar. Nós precisamos compreender um pouco mais do nosso movimento da renovação carismática, portanto nós precisamos das formações básicas para então compreender o chamado do Senhor para o
para qualquer que seja o ministério que o Senhor quer nos inserir dentro do movimento. Pode ser que eu tenha algum talento de cantar, mas neste momento o Senhor Ele quer que eu sirva até mesmo em outro ministério. E nós precisamos estar aos pés de Jesus para ouvir o chamado do Senhor e então dar o nosso sim com zelo ao Senhor. Não sei se vocês já conhecem ou não as nossas apostilas novas, eu vou apresentar elas aqui no final, mas essa capa da nossa apostila, ela retrata muito isso. Nós precisamos estar aos pés do Mestre para então poder ouvir o seu chamado e dar uma resposta fiel ao Senhor, ao nosso chamado. Então, se o nosso chamado é o Ministério de Música e Artes, tenhamos zelo no nosso sim, porque nossa santificação e a santificação daqueles que passaram a depender do nosso sim, eles precisam desse zelo da nossa parte, né? Depende desse zelo da nossa parte, do zelo para o sim que nós damos ao Senhor, para a construção da obra do reino de Deus. Algumas das qualidades do ministério do servo do Ministério de Música e Artes, que também está prevista aqui na nossa apostila, e eu vou estar até utilizando ela, no final eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, mas não deixa de estar adquirindo sua apostila, tá? É um material formativo muito importante voltado para grupo de oração. As qualidades dos ministros das artes é ser membro atuante no grupo de oração da Renovação Carismáticas. Irmãos, estar com o coração unido ao grupo de oração, ser membro atuante do grupo de oração. Nós sabemos que tem as eventualidades de alguns irmãos que estão fazendo faculdade, que têm trabalho, mas o nosso coração precisa estar unido ao grupo de oração. É isso que essa é a premissa do nosso chamado. Se o nosso chamado é Renovação Carismática Católica, nosso coração precisa estar unido ao nosso grupo de oração. Participar do Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática Católica, estar participando sempre dos ensaios, viver em unidade com o movimento, viver em unidade com aquilo que é discernido para estarmos vivendo no Ministério de Música e Artes, buscar estar sempre atualizado e em unidade com a Renovação Carismática diocesana, estadual e nacional. Caminhar, obviamente, isso é inerente a todos os servos, caminhar em obediência com a igreja, com os padres e bispos e os nossos coordenadores de grupo de oração. Irmãos, é muito importante nós caminharmos em unidade com os nossos coordenadores de grupo de oração. Para onde quer que a gente vá, para as missões que são inerentes, a esse chamado que nós temos no Ministério de Música e Artes, nós precisamos caminhar em unidade com a coordenação do nosso grupo de oração. Ter dom artístico ou capacidade de bem executar uma música e arte em geral, e procurar fazer um módulo básico formativo para nos aprofundarmos na fé e na identidade da Renovação Carismática Católica. Nós temos também a estrutura do Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática Católica. Eu estou partilhando tudo isso com vocês porque, sabendo da nossa identidade, que é batismo do Espírito Santo, prática dos carismas, vivência fraterna, então, dando uma resposta ao Senhor para estar inserido dentro de um movimento, na certeza de que do nosso conhecimento acerca deste chamado que é o movimento da Renovação Carismática, eu vou partilhar um pouquinho com vocês, então, sobre essas estruturas do nosso Ministério de Música e Artes, para que assim você compreenda também o que é esse chamado específico da música e artes. Então, a gente já falou as qualidades e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a estrutura do Ministério de Música e Artes no grupo de oração. Nós temos a figura do coordenador, nós temos a figura do animador, dos vocalistas, dos instrumentistas, dos dançarinos, dos atores e do técnico de som. Nós também temos vindo cada vez mais, tem surgido cada vez mais as artes plásticas dentro do movimento, que vão funcionar de acordo com as moções que eventualmente o Senhor nos dá, que são os desenhos, que são as molduras, enfim, de acordo com as moções que o Senhor nos dá, eventualmente a gente pode vir aí a ter algumas artes plásticas, que também são expressões artísticas, portanto fazem parte também do nosso Ministério de Música e Artes.
Mas aqui a gente tem então a figura do coordenador, do animador. Não vou adentrar com profundidade nesse tema, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas nós temos muitos grupos de oração em que a figura do animador já faz a condução do grupo de oração também. Ou pode ser que o animador faça alguma breve animação e depois, posteriormente, passe, né, a palavra, a condução do microfone para aquele que vai fazer a condução, então, do grupo de oração, né, da oração no grupo de oração. Nós temos a figura dos vocalistas. A gente, na nossa apostila, também tem abordado sobre a saúde vocal. É muito importante nós nos bem prepararmos para os nossos grupos de oração. A gente bem se prepara, né, como eu já disse, para os encontros e para o nosso grupo de oração. A gente não tem o devido zelo. Portanto, os vocalistas vamos fazer os aquecimentos vocais antes de adentrar aos nossos grupos de oração. Os instrumentistas, que é muito importante nós passarmos o som antes de começar o nosso grupo de oração, para que a gente não venha ter uma intercorrência durante o nosso grupo de oração. Nós, do Ministério de Música e Artes, nós somos suporte para a condução de oração, nós somos suporte para a palavra do Senhor. Então nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo no nosso grupo de oração. Muitas vezes o Ministério de Música e Artes quer passar as notas, os acordes ali na hora do grupo de oração, ver se o som está bom na hora do grupo de oração. Esse não é o momento. Nós precisamos ter esse zelo e a atenção de fazer isso antes de começar o nosso grupo de oração, para que a gente não tenha uma intercorrência durante o nosso grupo de oração. Nós temos a figura também dos dançarinos e dos atores no Ministério de Música e Artes. Queridos, a dança e teatro é uma parte do nosso ministério que ela não tem uma atuação constante no nosso grupo de oração. Pode ser, por exemplo, que no momento da animação, os nossos dançarinos, eles possam ajudar alguns gestos no momento da animação, especialmente isso acontece nos grupos de oração jovens. Mas isso não é algo propriamente parte daquilo que é dança dentro do nosso ministério. Por exemplo, pode muito bem que essas danças feitas com esses gestos no início do nosso grupo de oração sejam feitas por outros membros que nem sejam do Ministério de Música e Artes. Mas aqueles grupos de oração que têm os ministros de dança e teatro, né, às vezes podem também estar utilizando essas pessoas para contribuírem no momento da animação. Os atores, né? E assim, outra coisa também sobre a dança e teatro é que muitas vezes nós não vamos ter uma atuação constante no grupo de oração. Nós vamos ter algumas atuações mais específicas da dança e teatro, que seria, por exemplo, alguma participação no Dia da Mulher, alguma moção específica de alguma pregação que o Senhor queira, né, seja da vontade do Senhor, em unidade com a coordenação do grupo de oração, de estar apresentando um teatro ali antes ou depois da pregação, tá? Mas precisa ficar claro que isso não faz parte do ciclo carismático, portanto não faz parte daquilo que é inerente a todo o grupo de oração. E também nós temos o técnico de som, que é algumas dificuldades que a gente também enfrenta aí em todo o país, mas nós colocamos também na nossa apostila de Música e Artes um pouquinho sobre o técnico de som, tá bom? Irmãos, então nós precisamos compreender, né? Aqui falei um pouquinho para vocês por cima sobre as especificidades do nosso serviço do Ministério de Música e Artes, para que assim a gente compreenda o nosso local dentro desse movimento da renovação carismática e assim sirva adequadamente nos nossos grupos de oração. Eu quero falar, antes que a gente possa encerrar, queria convidar vocês a abrir a palavra lá na carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 12, dos versículos 11 e 12, que vem falar assim para nós: não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Meus irmãos, não relaxeis o vosso zelo. Não relaxeis o vosso zelo. Façam os ensaios adequadamente. Procurem caminhar em unidade com o grupo de oração de vocês, para que assim nós sejamos
para que assim o mundo seja batizado no Espírito Santo. Se cada um de nós compreendermos o nosso lugar, compreendermos esse chamado do Senhor, a importância desse chamado do Senhor, darmos o nosso sim ao Senhor, termos zelo para com esse sim, porque a nossa santificação e a santificação daqueles que o Senhor colocou para estar conosco, dependendo do nosso sim, passa por esse zelo que nós precisamos dar nessa resposta ao Senhor. Às vezes a gente entra no ministério de música com tanto desejo de tocar e cantar e nós nem paramos para ouvir se esse é realmente o chamado do Senhor para mim neste momento agora, se eu já passei por todos os processos formativos ou não. Enfim, nós precisamos caminhar com zelo, servir ao Senhor com zelo, estarmos bem formados, bem capacitados para assim bem servir ao Senhor, na certeza de que a nossa santificação passa por isso, passa por essa resposta bem dada, bem cuidada ao Senhor para o nosso chamado. Para o serviço no Ministério de Música e Artes. Façam os ensaios adequadamente, procurem estar antes no grupo de oração para a passagem de som, façam os aquecimentos vocais e principalmente mantenham a vida de oração, meus irmãos, estejam em intimidade com o Senhor, sede fervorosos na oração, sede fervorosos nas vossas orações e que o Espírito Santo de Deus encha e inunda o coração de cada um de vocês e que assim vocês sejam um reflexo da vontade do Senhor, do amor do Senhor nos seus grupos de oração, que assim vocês exalem esse perfume do Senhor, a vontade do Senhor no seu grupo de oração. Eu sempre falo que mais do que ser instrumentos do Senhor, nós precisamos ser recipientes que depois de cheios a gente transborde a vontade do Senhor dentro dos nossos grupos de oração. Às vezes a gente entra no ministério com muita sede de tocar e cantar, como a gente ia falando, para que a nossa arte cresça, para que assim a gente possa participar de encontros e grandes eventos. Meus irmãos, louvado seja Deus, se Deus permitir isso na tua vida, mas se o seu chamado é o movimento da renovação carismática, saiba que o grupo de oração é o lugar do seu zelo, é o lugar do seu chamado, é lá que o Senhor tem para você e para aqueles que dependem do seu sim, o sopro de vida nova. Caminhemos assim, fervorosos na oração, para que cada vez mais nos acheguemos ao coração de Deus e as pessoas também se aproximem do coração de Deus pelo batismo do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, Queridos irmãos, eu falei para vocês que eu ia falar também, nós estávamos falando sobre o processo formativo. Eu queria falar para vocês sobre as nossas duas apostilas. São essas duas apostilas aqui. A apostila 1 e a apostila 2. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós tínhamos uma apostila da capa vermelha. O pessoal até falava assim, a apostila do Luiz Carvalho, porque era o nosso querido irmão Luiz Carvalho, que com tanto zelo fez aquela apostila para cada um de nós. E essas duas apostilas aqui, elas têm o mesmo conteúdo que tinha naquela apostila anterior, mas de uma forma adaptada e acrescida de novos temas. Essas duas apostilas, irmãos, elas são realmente voltadas para o servo do Ministério de Música e Artes do grupo de oração. Por isso é muito importante que você esteja adquirindo sua apostila, viu? Entra lá no site da RCC Shop e faça a aquisição das suas duas apostilas. Elas têm um preço bastante acessível, eu tenho até receio de colocar aqui, mas acho que é em torno de 14 a 16 reais, por volta disso. Então não deixe de fazer a aquisição da sua apostila não, viu? Para se bem formar e bem servir no seu grupo de oração. E assim o mundo seja batizado no Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e um grande abraço.